você sem Cristo não é nada. E se para entender que você sem Cristo não é nada, é preciso correr e sofrer e chorar, pois Deus vai permitir que você corra até cair um dia cansado em algum rincão do mundo e reconhecer que só Cristo pode fazer alguma coisa por você. Meus amados, este livro que tenho aqui nas minhas mãos é a Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. É através da Bíblia que Deus se comunica com nós, os seus filhos. E esta noite, ou esta tarde, vamos a abrir o texto bíblico para que vocês tenham condições de ouvir a palavra de Deus. O texto é Amós. Toda semana tenho estado pregando do livro de Amós. Amós, capítulo 9. Esta tarde veremos os versos 2 e 3. Aí está o texto, bem clarinho. O que diz esse texto? Antes de ler o texto, quero explicar que o profeta Amós trouxe uma mensagem de julgamento para o povo de Israel. O povo não estava levando a sério os conselhos divinos. O povo estava dando mais importância às exterioridades da religião do que à essência da vida espiritual. E Deus queria sacudir seu povo, despertá-lo do adormecimento espiritual. E para isso chamou Amós, que era um agricultor, um criador de gado, e lhe deu a mensagem. E Amós chegou e pregou com toda a força. Agora, dentro desse contexto, vamos ao texto desta tarde. Diz: ainda que desçam ao mais profundo, ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Volto a repetir. Aqui o texto está falando de julgamento. Quando chegar o dia em que Deus vai pedir contas a cada filho das oportunidades que teve de arrumar sua vida com Deus, nesse dia, alguns vão tentar fugir, vão correr, vão se esconder. O Apocalipse diz que quando Cristo venha, alguns levantarão a mão e dirão: este é o nosso Deus, temos aguardado Ele, agora Ele nos salvará. Mas outros se esconderão nas penhas, correrão aos montes para fugir, para esconder-se da presença de Deus. Tiveram outra oportunidade, mas nunca se entregaram, nunca aceitaram. Estarei pregando nesta tarde para alguém que já sentiu a voz de Deus chamando uma vez e outra vez e outra vez, mas você nunca tomou a decisão. Você sempre adiou o momento de abrir o coração a Jesus. Pois então, de alguma maneira, esta mensagem também é para você. E agora ouçam a voz de Deus. Ainda que essas pessoas que não me aceitam, ainda que essas pessoas que endurecem seu coração para mim, ainda que eles desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os alcançará aí. Só que esta não é uma mensagem apenas de julgamento e de condenação. Eu quero destacar o aspecto da graça neste texto bíblico. Deus te ama, querido. Eu sempre digo que não tenho palavras humanas para mostrar às pessoas que Deus as ama.
Você é o mais precioso que Deus tem nesta vida. Jesus conhece você. Ele sabe quem é você. Ele sabe as dores e tristezas de teu coração. Se você um dia já esteve na igreja e por essas coisas da vida hoje está longe de Deus e longe da igreja, Deus conhece os motivos. Porque os motivos que você pode apresentar pode ser: é que não me receberam na igreja, é que na igreja não me cumprimentaram, é que na igreja fofocaram com meu nome. Você pode argumentar o que quiser para justificar o fato de que você está fora da igreja, longe de Jesus. Mas Deus conhece o real motivo. Deus conhece os momentos em que você caiu e chorou e clamou por perdão e voltou a cair uma e outra vez, e Deus teve compaixão de você, mas você chegou à conclusão de que não vai conseguir, de que você não tem forças, de que você é uma pessoa fraca, que as tuas promessas não duram, que as tuas decisões são circunstanciais. Nessas circunstâncias, Deus te diz: ainda que você tenha caído no mais profundo abismo, ainda que você tenha feito as coisas piores que um ser humano pode imaginar, aí a minha mão te alcançará. Eu estava pregando no Estádio Nacional de Lima, anos atrás, na época em que o movimento guerrilheiro Sendero Luminoso matava muita gente. Esses guerrilheiros entravam um povo, matavam todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, não tinham compaixão de nada. E o argumento deles era: queremos construir uma nova sociedade. E para construir uma nova sociedade, precisamos destruir a sociedade que existe para levantar uma nova sociedade. E sob essa justificativa, eles entravam, matavam, violavam, abusavam das pessoas. Então eu cheguei em Lima para pregar no Estádio Nacional de Lima. 45.000 pessoas todas as noites enchendo o estádio. E uma noite dessas um homem se aproximou de mim. Tinha um boné, óculos escuros, em plena noite, óculos escuros. Um cachecol, aparentemente estava disfarçado. Não queria que ninguém visse ele ou reconhecesse ele. E ele se aproximou de mim e disse: pastor, eu não estou aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu vim ontem, estive ontem à noite aqui, mas não no desejo de conhecer Jesus, de aceitar Jesus. Eu sou do movimento Sendero Luminoso. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Estou vigiando, porque nós estamos em todos os lugares. E começou a chorar. E falei: o que acontece contigo? E ele disse: pastor, as minhas mãos estão manchadas de sangue. Eu estou perdido, completamente perdido. Eu tenho matado muita gente, homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas que me suplicavam que as perdoasse. Eu matei. Mas eu sabia o que estava fazendo. Eu queria construir uma nova sociedade. E para isso era preciso destruir a sociedade corrupta de nossos dias. Mas ontem à noite, pastor, quando o Senhor pregou, eu entendi que todo o sangue que era preciso ser derramado, já foi derramado na cruz do Calvário. Mas agora, o que
que quer que eu faça? Com todo o sangue que eu derramei, com todas as vidas que eu tirei, o que quer que faça com meus pesadilhos, com meus sonhos terríveis à noite, com meus pesadelos? Eu estou perdido. Para mim não existe perdão. Eu já estou no mais profundo abismo. Quanta gente chega à conclusão de que caiu no mais profundo abismo. De aqui ninguém me tira. Eu estou perdido. Eu estou acabado. O evangelho é para os bons, não para mim. E agora vem Deus e diz assim: ainda que você desça ao mais profundo abismo, de aí minha mão te tirará. Aí a minha mão te alcançará. Não há lugar tão distante aonde você tenha ido. Não há abismo tão profundo aonde você tenha caído que o poder de Deus não alcance você. Ele te segue, Ele te persegue com amor. Se você rejeitar e rejeitar, um dia Ele te alcançará para a condenação. Mas se você, mesmo estando no mais profundo do abismo, deixar-se encontrar para a salvação, então a graça de Deus será abundante e você sairá de aí, de onde você se encontra. Mas não é somente para os que têm caído no mais profundo abismo. Continua dizendo o texto: e se subirem ao céu, quer dizer, a parte mais alta, fugindo de Deus, ou levado pelo pecado, quem é que sobe a parte mais alta para se esconder? Aqueles que são prósperos na vida, muito dinheiro, muita casa, muito carro, muito reconhecimento social. Então, para que preciso de Deus? Escondido em teu dinheiro, escondido em teu poder. Mas agora vem Deus e diz: você pode subir aonde quiser, aí te encontrarei, de aí te tirarei. Não tem lugar tão distante, não tem lugar tão alto, aonde possa você subir, que a graça maravilhosa de Deus não te encontre. Mas o texto não termina aí. Continua o seguinte texto, verso 3, diz, e vou ler em singular para facilitar: e se você se esconder no cimo do Carmelo, o que quer dizer isso? É que o Carmelo era um monte alto e cheio de árvores, era selva, era como o interior de Manaus. Se alguém queria se esconder, pois subia no Carmelo e procurava um buraco em meio da selva e se escondia. Mas agora vem Jesus e diz: se você se esconder de mim no cimo do Carmelo, de lá te buscarei e de lá te tirarei. Tem gente que vive neste mundo escondida de Deus. Estarei pregando esta noite para alguém que está escondido nos seus medos, nos seus temores, nos seus traumas, nos seus complexos. Você acha que ninguém ama você, que você é apenas uma pessoa usada? Você tem raiva da sociedade, vive escondido, sozinho. Você acha que para você não há lugar neste mundo? Não há lugar onde você possa correr, onde você possa se esconder, onde a graça maravilhosa de Deus não encontre você. E o texto continua dizendo: e se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, aí te alcançarei. Você não tem aonde fugir do amor de Deus. Pode subir na montanha mais alta, pode cair no abismo mais profundo, pode se esconder
no Monte Carmelo, pode ir ao fundo do mar, o Espírito de Deus te alcançará. Neste mesmo momento, você está sentindo a voz de Deus tocando o teu coração. Você acha que você está por casualidade aqui? O Espírito de Deus, de alguma maneira, providenciou as coisas para trazer você aqui. Porque alguém falou para você, sabia que bulhão vem? Bulhão é algo que aconteceu 30, 40 anos atrás. Aí você disse, que saudade, vou ver bulhão. E você acha que esta tarde está aqui por saudade? Não. Você está aqui pela vontade de Deus. De repente, todos estes anos, você tem se estado escondendo do amor maravilhoso de Deus. Você tem estado fugindo de Deus. Você tem caído no abismo mais profundo. Você estava no fundo do mar. Mas esta tarde, o Espírito de Deus te está buscando. O Espírito de Deus está tocando a porta do teu coração. A voz maravilhosa do amor e da graça está sacudindo tua vida. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Eu estava tendo uma campanha evangelística nos Estados Unidos. Depois da pregação, trouxeram ao camerino a uma menina drogada. Não deveria ter mais de 20, 22 anos. Estava completamente drogada. Cheirava a droga. Estava bêbada. Tinha o corpo cheio de tatuagens por todo lado. Vestia uma roupa imunda. E levaram ela para falar comigo atrás. E ela disse assim, você esta noite falou do amor de Deus. Você diz que Deus me ama. É que você não conhece minha vida. Se você me conhecesse, se você conhecesse minha história, jamais diria que Deus me ama. E me contou sua história. Ela disse, quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais morreram num acidente de trânsito. Fiquei eu viva. Ainda bem que minha avó vivia. Então ela, com todo carinho, cuidou de mim. Mas quando eu tinha 12 anos, minha avó morreu. E agora sim fiquei sozinha no mundo. Então uma vizinha da minha avó me recolheu, não porque me amava, não porque queria cuidar de mim, me recolheu para ficar com a casa de minha avó. Eu tinha 13 anos, quando um dia o marido dessa mulher entrou no meu quarto e me violou. Eu era apenas uma criança de 13 anos e aquela noite eu gritei. Eu chorei, eu pedi socorro. A mulher estava ouvindo tudo e não me estendeu a mão. Não me ajudou. No dia seguinte, eu pensei, se eu ficar aqui, este homem vai continuar abusando de mim. Vou fugir. Mas aonde ia fugir uma menina de 13 anos que não conhecia ninguém? Que não tinha ninguém para cuidar dela. Fugi para a rua, vivi na rua, me juntei com meninos da rua. Uma noite, fui violada por outro homem na rua. A outra noite fui violada. E a outra noite fui violada. E um dia cheguei à conclusão, o que faço com minha vida? Então, já que estou sendo violada, pelo menos vou lucrar com isso. E comecei a pedir dinheiro, comecei a vender meu corpo, mas para
suportar essa vida horrível, essa vida nojenta. Comecei a beber, comecei a fumar, comecei a me drogar. Aí olhou para mim e disse: olhe para mim, pareço uma mulher de 60 anos, mas eu só tenho 22 anos, destruída pela vida. Eu não entrei esta noite para ouvir a pregação, eu entrei porque estava chovendo afora, e o único lugar aberto era aqui, o auditório da igreja. Então eu entrei, fiquei sentada lá atrás, ouvindo você falar do amor de Deus. De que Deus você me fala? Onde estava Deus quando meus pais morreram, me deixando com 3 anos? Onde estava Deus quando minha avó morreu, me deixando com 12 anos? Onde estava Deus quando aquele homem mau me violou? Quando eu pedi auxílio e ajuda, onde estava Deus? Onde estava Deus quando na rua um homem abusou de mim e outro e outro? De que Deus você me fala? Como é que Deus pode me amar? Olha que eu sou acabada, destruída. Oh, meu querido, esta vida bate, sabe? E às vezes esta vida bate feio, te dá um golpe no fígado que você fica sem saber o que fazer, como reagir. Há momentos que a vida te bate e você sente que já não tem mais forças para seguir em frente. Estarei pregando para uma mulher abandonada pelo marido com 5 filhos. Estarei pregando para um homem que acaba de perder o emprego e tem 6 filhos para alimentar. Estarei pregando esta noite para um jovem que tem caído no abismo dos vícios, do pecado, da miséria, da promiscuidade. Estarei pregando para alguém que quer ser feliz, mas por mais que se esforça, nada consegue. Deus pode te alcançar no mais profundo abismo, quando você acha que não tem forças, quando você acha que chegou no fim da linha, quando você acha que para você tudo acabou, o amor de Deus te alcança, sua graça maravilhosa te alcança. Não há lugar onde Ele não possa te encontrar. Quantas vezes Deus tem encontrado gente nos prostíbulos, nos bares, nos antros de perdição? Quantas vezes Deus tem encontrado gente nas montanhas do poder, da fama, gente que tinha tudo material, mas não era feliz, mas Deus os encontrou. O problema é que você tem que se deixar encontrar. Em algum momento você tem que parar de correr e correr e correr. Em algum momento da vida você tem que cair de joelhos e dizer: Senhor, eu tentei, nada consegui. Eu me esforcei, meus esforços foram vãos. Eu não posso. Eu te reconheço como meu Salvador. Oh Senhor, por favor, faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. E a palavra não sairá de tua boca, e a resposta divina te alcançará. E não interessa onde você está. Se está no fundo do mar, aí te alcançará a mão do Senhor. Se está no abismo, aí te alcançará. Se está no Monte Carmelo, aí te alcançará. Deus é Deus. Para Ele nada é impossível. Você pode estar amarrado no pecado 10, 20, 30 anos, nada é possível para Jesus. Por isso Ele um dia, Jesus, quando estava andando nesta terra, encontrou um paralítico, 38 anos paralítico.
Já não havia esperança. 38 anos paralítico. Mas a voz de Jesus chegou a ele: levanta-te, toma tu leito e anda. E o paralítico, que há 38 anos não podia andar, andou pelo poder transformador de Jesus. Não há nada em tu vida, por mais que tenham passado 5, 10, 15, 20 anos, não há nada em tua vida que Jesus não possa transformar. Não há cadeia amarrando você que Jesus não possa romper, quebrar. Não há vício, não há hábito nocivo que te tenha escravizado, que Jesus não possa arrebentar. Deus é Deus de graça, é Deus de amor, é Deus de poder, é Deus libertador. Não adianta você tentar sozinho, lutar sozinho. Você não consegue. Você é homem, tua palavra não vale nada. Mas quando você clama pelo poder de Deus, Ele vem em teu auxílio. E aí tudo muda. Aquela menina não entendia o que eu falava para ela. Ela estava completamente drogada. Mas eu fiz uma oração e me despedi. Alguns meses depois, perguntei ao pastor: como vai aquela menina? E ele me disse: pastor, ela está se preparando para o batismo. Ela parou de usar droga. Ela largou a vida miserável que estava vivendo. A igreja tem ajudado ela. Ela em pouco tempo será batizada. Nascerá para uma vida nova. Meu querido, você sem Cristo não é nada. E se para entender que você sem Cristo não é nada, é preciso correr e sofrer e chorar, pois Deus vai permitir que você corra até cair um dia cansado em algum rincão do mundo e reconhecer que só Cristo pode fazer alguma coisa por você.